A Fórmula 1 vai ter de esperar para celebrar o seu novo recordista de vitórias. É que o Lewis Hamilton viu a vitória escapar neste domingo no Grande Prêmio da Rússia em função de infrações que ele cometeu antes mesmo da largada. Mas o que diz a regra? Que infrações foram essas? É isso que você vai ver aqui no primeiro stint. A gente vai repercutir com você os detalhes dessa corrida logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, hoje para repercutir este Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, uma corrida que não foi assim tão movimentada, mas que teve trechos interessantes, especialmente no que envolvia aí o Lewis Hamilton, né? Desde a largada, uma tensão absoluta em relação ao que poderia acontecer com ele, a possibilidade de receber uma punição pelo que fez antes mesmo da corrida começar, né? Simulações de largada em locais incorretos, e isso de fato acabou se concretizando. Ele de fato foi punido com 2 time penalties de 5 segundos cada um, cumulativos, cumpriu 10 segundos de punição nos boxes. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aí, deixa também a sua inscrição se você ainda não tiver feito isso, porque assim você ajuda a gente a ampliar esse debate, a trazer mais gente aqui para o Primeiro Stint e bombar a nossa barra de comentários aí para ter opiniões cada vez mais relevantes e com cada vez mais gente participando, tá? Bom, vamos lá. Lewis Hamilton acabou cometendo esses 2 erros, né, essas 2 infrações. A regra prevê que ele deveria fazer o ensaio de largada ali no box, mas do lado direito, né? Acho que qualquer um que assiste Fórmula 1, qualquer um que acompanha a Fórmula 1 já viu isso acontecer com bastante frequência. O piloto está autorizado a fazer isso, é até comum a gente ver isso acontecendo. O piloto puxa para a direita ali na saída do box e então ensaia a largada. O Lewis Hamilton por 2 vezes infringiu essa regra, né? Ele fez uma simulação de largada parado em plena saída do pit lane e depois ele fez mais uma simulação também na faixa de rolamento. Eu queria, antes de mais nada, chamar na tela o que diz a regra, letra por letra. Coloca aí para a gente entender um pouco melhor que regras o Lewis Hamilton infringiu. Regulamento particular da prova, artigo 19.1. Ensaios de largada só podem ser feitos no lado direito, depois das luzes de saída do pit lane, e para evitar dúvidas, isso inclui qualquer momento em que a saída dos boxes estiver aberta para a corrida. Os pilotos devem deixar espaço adequado do lado esquerdo para que outro piloto possa passar. Artigo 19.2. Por razões de segurança e lisura esportiva, os carros não podem parar na faixa de rolamento em nenhum momento quando a saída dos boxes estiver aberta, sem um motivo justificável. Um ensaio de largada não é considerado um motivo justificável. Pô, se eu estivesse num tribunal, sem mais perguntas, meritíssimo. Não dá para defender o Lewis Hamilton, descumpriu essas 2 regras, a punição é mais do que merecida, né? É pesada, claro, mas também trata-se de uma questão de segurança, e sempre que você fala em segurança, você fala em punições pesadas. Agora é grave, porque mostra um desconhecimento da regra, né? O próprio Lewis Hamilton, ao longo da prova, perguntou: poxa, vocês me chamaram muito cedo, a gente não podia cumprir esse pênalti lá no final? Pô, cara, é óbvio que não. O time penalty é cumprido no pit stop. Foi lá, fez o pit stop e cumpriu. Assim, um desconhecimento básico de regras que também levou a Mercedes a cometer o erro lá na Itália. Então, tanto a equipe quanto o piloto demonstram falhas aí de quem não está dando atenção muito para esse lado, né? Também não precisou muito, né? Tá ganhando os campeonatos aí desde 2014. E o Max Verstappen, hein? Muito prometia ontem, depois daquele belo treino classificatório em que acabou ficando no meio das Mercedes ali em segundo lugar, tendo a estratégia do pneu médio, né? Ele largava de médio enquanto o Hamilton largava de macio, mas logo na largada ele já acabou superado pelo Valtteri Bottas e teve muitas dificuldades ao longo da prova. Segundo o Max Verstappen, o rendimento do carro com o pneu médio acabou não sendo o que eles esperavam, né? Foi um tiro pela culatra aí. O rendimento do Max só melhorou depois que ele colocou os pneus duros, os pneus de faixa branca, mas aí já era tarde demais. Isso prova que não adianta estratégia, não adianta agressividade. Se o seu carro é meio segundo mais lento do que o que vai à frente, não tem o que você fazer, cara. O Max acabou vencendo a corrida dos 70 anos lá na Inglaterra porque conseguiu acompanhar o ritmo da Mercedes no início da prova. Não foi o caso hoje e acabou dando a vitória do Valtteri Bottas aí sem que o Verstappen pudesse fazer qualquer coisa. A gente vai ver mais adiante. Ele ficou, inclusive, satisfeito com o segundo lugar. A gente colocou isso na nossa seleção
de frases do GP aqui para você. Então, realmente não adiantou nada a estratégia do Max, porque o carro dele ainda é muito mais lento que o da Mercedes. E olha, se na frieza da regra a punição foi justa para o Lewis Hamilton, não dá pra gente ser incoerente de dizer que ela não foi para o Daniel Ricciardo. Mas, pelo amor de Deus, né? Que coisa mais estranha essa regra dos track limits. O Esteban Ocon cedendo posição ao Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo comete um erro, escapa da pista e a direção de prova acaba aplicando uma punição a ele por ter completado essa ultrapassagem pelo lado de fora da pista. É um tremendo exagero, acho que uma forma da gente controlar um pouco isso seria esperar protestos por parte das equipes. Sei lá, o Ocon foi ultrapassado, então espera uma reclamação do Ocon para aplicar uma punição para o cara que vai à frente. Se não vier, não precisa aplicar. E, cara, o Ricardo é um sujeito fenomenal, né? O que ele respondeu pelo rádio também está na seleção de frases de hoje. Foi uma coisa que mostrou realmente o profissional que ele é, o compromisso que ele tem com os resultados da equipe. Mas, de qualquer forma, eu me lembro há alguns anos que o Felipe Massa, por exemplo, lá em Mônaco, vinha cortando toda hora chicane, toda hora chicane, toda hora chicane, ali passando um pouquinho, né, da zebra, e aí a equipe entrou no rádio e falou: olha, a gente recebeu um recado da direção de prova de que se você não parar de cortar chicane, você vai ser punido. Felipe parou. Sabe, por que não adotar esse tipo de comportamento também? Acho que a FIA está pegando pesado demais, os comissários estão pegando pesado demais e talvez seja a hora da gente voltar, sim, com um pouco daquela subjetividade, né? Esperar um protesto, como eu disse, ou eventualmente alguma coisa que te faça, que te obrigue a punir, porque definitivamente nem o Ocon nem a Renault queriam essa punição, eles não foram prejudicados pela manobra do Ricardo, e mesmo assim acabou acontecendo. Destaque para o largadão do Kevin Magnussen, hein? Saindo lá do fundo do grid, ganhou 9 posições logo na primeira volta, soube escapar ali dos acidentes, andou entre os 10 primeiros, terminou em 12º, um rendimento bastante interessante para quem tem um carro como o da Haas, que não é competitivo, especialmente com a motorização da Ferrari, né? Ainda sobre a largada, nós tivemos o Sainz cometendo aquele erro de cálculo ali, né? Batendo na lateral da pista, um erro que é difícil a gente ver um piloto de Fórmula 1 cometer, mas acontece de qualquer forma. E a grande polêmica dessa primeira volta foi o toque entre o Charles Leclerc e o Lance Stroll. Não sei o que vocês acham, queria até ler os comentários de vocês aqui na nossa barra, mas eu acho que ninguém teve culpa ali, foi um acidente de corrida. Claro que você pode julgar o Leclerc que estava atrás, né? Se você vê a onboard do Stroll, ele não faz nenhum movimento agressivo e de repente roda, né? É tocado, enquanto o Leclerc é quem toca na roda traseira dele, também sem fazer nenhum movimento agressivo. Então, claro que se precisa escolher alguém é o Leclerc, mas acho que é uma coisa que acontece em largadas, enfim, não havia por que punir o Charles Leclerc. Mas o Stroll ficou muito revoltado, né, de não haver punição, e é estranho mesmo não ter havido nem mesmo uma investigação sobre o incidente. Acho que isso era o básico, não puniria, mas com certeza a FIA, os comissários deveriam investigar o que aconteceu, né? Aqui eu sempre gosto de resumir o GP para vocês em frases, né? Eu selecionei mais uma vez 5 delas para vocês ouvirem, para vocês avaliarem e a gente ter um panorama completo de como foi essa corrida para alguns dos pilotos, alguns dos protagonistas. Bota aí! Isso é ridículo! Lewis Hamilton sobre os 2 time penalties que sofreu. Eu fiz tudo o que podia. Max Verstappen, conformado com o 2º lugar. Foi minha culpa e eu vou compensar. Daniel Ricciardo depois de sofrer punição. Eu achei que ninguém fosse superar este recorde. Rubens Barrichello, parabenizando Kimi Raikkonen pelos 322 GPs. A quem interessar possa, vão se f***. Valtteri Bottas, em sua tradicional mensagem aos críticos. De todos esses temas das frases selecionadas, acho que o que a gente não debateu foi o do Kimi Raikkonen alcançando o recorde do Rubens Barrichello, né? Legal, o Kimi Raikkonen é um piloto com uma trajetória muito longa na Fórmula 1, né? Chegou muito novo, e embora ele não dê muita bola para esse recorde, é sim uma coisa bastante significativa e é bacana ver que ele, que é um cara que eu considero um true racer, né? O cara que realmente adora estar ali, embora ele não demonstre esse entusiasmo, só você ver, a época que ele ficou fora da Fórmula 1 foi andar de rally, foi andar de NASCAR, então é um cara apaixonado por velocidade e que agora tem esse recorde nas mãos. É um recorde que pode até ser batido, né? Alonso está voltando aí, vamos ver. E eu acho que o Kimi ainda tem gás para mais uma temporada, mas de qualquer forma, bacana ver esse recorde
nas mãos dele. Melhores e piores. Melhor para mim o Sérgio Pérez, que já tem aí a sua vaga na Aston Martin pro ano que vem, ocupada pelo Sebastian Vettel. Está sem equipe para a temporada 2020, fez um corridaço, né? Ele largou em quarto, que já é uma excelente posição, perdeu posições, depois ultrapassou o Ricciardo na curva 3 de forma brilhante e aí ganhou a posição também do Ocon na estratégia de boxes, né? Então o Pérez fez uma grande prova, mereceu o quarto lugar e é um nome que definitivamente vai fazer falta para a Fórmula 1 se não estiver lá em 2021, né? Vamos esperar aí o desfecho das negociações do Sérgio Pérez. Pior, algum palpite? Alexander Albon. Não dá, né? Não há a menor condição de deixar passar a corrida que fez o Alexander Albon. Ele parece já completamente perdido, né? É claro que o carro da Red Bull é um carro muito difícil de guiar, como a própria Red Bull deixa claro. Às vezes o Verstappen tem alguns upgrades que demoram mais para chegar no carro do segundo piloto, mas mesmo assim é inadmissível o Albon fazer a corrida que fez. A Red Bull agora se vê numa situação delicada, porque tem o Albon andando mal, tem o Gasly andando bem, mas o Gasly já teve a chance dele, então o que fazer para o ano que vem? Surgem rumores de um piloto mais experiente. Como as coisas já estão bem avançadas no campeonato e a Red Bull corre pouquíssimo risco de perder essa segunda posição, eu manteria o Alexander Albon até o final do ano, mas já pensando numa substituição de qualidade para o próximo ano, que pode ser sim esse piloto mais experiente. A gente sabe que existe uma escola, existe muito investimento no Red Bull Junior Team, mas nesse momento não dá para ver ninguém que possa ajudar o Verstappen como ele precisa, né? Ajudar a equipe Red Bull como ele precisa. Pérez, Hülkenberg, para mim esses pilotos teriam mais condições lá, afinal de contas são pilotos experientes que não sentiriam a pressão, não sentiriam o fato de estarem ao lado do Max Verstappen. É um pouco do que a Ferrari faz. Levou o Carlos Sainz para lá para ser companheiro do Leclerc, tendo um monte de gente na fila do programa da Ferrari, inclusive o Antônio Giovinazzi, que está no grid. Então, se você não sente que os caras estão preparados, não há motivo para promovê-los. Bom, pessoal, agora é com vocês, hein? Deixem aí os seus comentários para a gente continuar debatendo este grande prêmio pelos próximos dias. E não se esqueça, deixe também o seu like, a sua inscrição, se ainda não tiver feito isso, porque isso ajuda demais a gente a atingir cada vez mais apaixonados por velocidade e fazer o canal crescer cada vez mais para que a gente possa trazer histórias cada vez mais interessantes para você, tá legal? O Primeiro Stint sempre tem vídeo às quintas-feiras, às 19h30 e aos domingos, logo depois das corridas. A gente se vê durante a semana. Um abraço! Obviously some days it doesn't feel like the most funniest job and you don't always enjoy it because you know there's good days and bad days as any work or any life, so that's how it goes sometimes, but yeah, I enjoy driving, so that's the reason why I still want to do it.